Eu quero agradecer às pessoas que participaram do Bom Debate, mas especialmente ao irmão Joab Marques, né? Eu gostei muito da contrarresposta dele, uma contrarresposta sincera, objetiva, embasada, discordando de nós, mas com muito respeito. Muito obrigado, irmão Joab Marques, por sua participação e por sua resposta respeitosa. Qual foi a contra-argumentação do irmão? Nós apresentamos, né, no nosso Bom Debate, que Antíoco Epifânio, um rei seleucida, da dinastia dos Seleucidas, ele teve um papel inexpressivo na história, de modo que ele não poderia ser considerado o chifre pequeno de Daniel 7 e nem de Daniel 8. E aí o nosso irmão, Joab Marques, ele discordou, dizendo o seguinte: discordo, Antíoco teve toda a importância no cenário da época com relação ao povo de Deus, os judeus. Ele aparece na profecia justamente por ter feito em Israel o que nenhum rei até então havia ousado fazer: interferir diretamente na religião do povo. Isto é de suma importância. Antíoco interferiu diretamente com a religião, os mandamentos e a cultura judaica, tentando torná-lo um povo helenizado, pagão. E aí, ele cita mais outras coisas e ele diz aqui que não crê, por exemplo, que o chifre pequeno seja Roma em duas fases, Roma imperial e Roma papal. Tá ok? Então eu dei aqui só um resumo da resposta do irmão e aí agora eu vou apresentar uma contra-resposta, né, para analisarmos isso juntos. Veja, por que nós não cremos, meu irmão? Por que Antíoco, na verdade, foi insignificante na história? Mesmo que ele tenha profanado o templo ali por volta de 164, 165 a.C., sacrificando porcos no altar, o que ele fez não chega nem perto do que Roma imperial e Roma papal fizeram em relação ao povo de Deus. Para você ter uma ideia, na história, o historiador C. Mervyn Maxwell explica para nós que Antíoco, na história, era visto como um homem tragicamente pequeno. O pai de Antíoco teve mais significância do que ele na história. Antíoco III teve mais significância do que ele na história. E o que acontece? A descrição de Daniel 8 nos mostra que Antíoco não poderia se enquadrar nisso. Por exemplo, aqui no versículo 17, falando desta visão de Daniel 8, diz assim: quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, o anjo Gabriel, não é? Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Então essa visão se refere ao tempo do fim, não tem nada a ver com Antíoco Epifânio. Outro detalhe importantíssimo: Daniel 8 é uma continuação com ampliação de Daniel 7, tá? Então, em Daniel 7 aparecem impérios mundiais representados por animais. Aparece Medo-Pérsia, Grécia e Roma, ok? E em Daniel 8, na visão do carneiro e do bode, são representados o império Medo-Pérsia e o grego. Fazendo o paralelo, qual foi o império que surgiu depois do Império Grego? No capítulo 7, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Fazendo o paralelo com o capítulo 8, depois de Medo-Pérsia e Grécia, surge o chifre pequeno. Obviamente tem que ser Roma, porque capítulo 8 e capítulo 7 são paralelos. Então, se no capítulo 7 o Império Romano surgiu após o Império Grego, é óbvio que o chifre pequeno que surgiu após o Império Grego no capítulo 8 é também o Império Romano. Então, por uma questão de paralelo e até de significância histórica, tem que ser realmente Roma. Eu não vou entrar em mais detalhes por causa do nosso tempo, mas eu queria apresentar para você, meu irmão, a opinião de alguns eruditos que, obviamente, não são adventistas e creem como nós. Por exemplo, Charles Baltflower, ele escreveu em 1923 o seguinte: o quarto reino de Daniel
é o poder romano. Ele está falando aqui do chifre pequeno. O primeiro em sua etapa como poder consular, ou seja, o império e imperial, e depois em sua etapa posterior em que a ponta pequena retratava o papado. Outro erudito, Adolf Harnack, ele escreveu em 1903 o seguinte: após o desaparecimento do Império Romano, a Igreja Romana, sob o comando do Bispo de Roma, introduziu-se no lugar do Império Romano, do qual é a atual continuação. Então, mesmo que alguns eruditos defendam a permanência de Antíoco Epifânio na Bíblia, ele não se enquadra. Até porque aqui, se você olhar o versículo 11, diz que esse chifre pequeno cresceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército, ou seja, Cristo. O desafio que Antíoco fez foi pequeno, em comparação ao desafio que Roma papal fez ao estabelecer, por exemplo, a missa. A missa, ela demonstra constantemente que o sacrifício expiatório de Cristo feito uma vez por todas não foi suficiente. Então nós cremos que Roma imperial e Roma papal, bem como esses eruditos que eu apresentei, se enquadram melhor na profecia. E um outro detalhe, Isaac Newton. Isaac Newton, grande cientista e teólogo, apresenta razões plausíveis, importantíssimas, de que realmente o chifre pequeno é Roma nas suas duas fases, Roma papal, Roma imperial e Roma papal, tá ok? Eu vou elaborar brevemente um artigozinho, um post, com essas razões de Isaac Newton, vou disponibilizar para você, meu irmão Joab, que escreveu, e para você também, amigo telespectador e ouvinte. Muito obrigado, a participação de vocês é vital para que juntos troquemos ideias e aprendemos tudo por meio de um bom debate. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.